Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui gravando mais um vídeo da nossa série Aplicações Bíblicas para a Vida. E nessa noite eu quero trazer uma meditação bem rápida para nós, que se encontra no texto de Efésios, capítulo de número 1, o versículo também de número 1, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse primeiro versículo, assim como acontece nas demais epístolas de Paulo, nas 13 que são catalogadas e assinadas com o seu nome, vamos dizer assim, ele sempre procura apresentar-se de maneira bem exposta. Paulo, servo de Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, Paulo, apóstolo, mas ele sempre está colocando quem de fato ele é bem à mostra para que todos entendam quem é que está direcionando aquela carta, aqueles ensinos. No tempo antigo, as cartas não aconteciam como acontecem hoje, que normalmente quando a gente escreve alguma carta para alguém hoje, algo que é muito retrógrado, a gente usa muito de e-mail, e no próprio e-mail, quando você digita o e-mail, a sua assinatura vem na parte inferior do e-mail. Então, para a pessoa saber quem enviou, ela precisa ler todo aquele e-mail ou então pular e chegar até o final. Só que naquele tempo era o contrário. Então, a pessoa tinha que saber quem foi que escreveu e para quem estava direcionado. E aqui Paulo destaca muito bem isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, o que eu quero destacar aqui é sobre identidade e convicção. Nós vivemos num tempo, principalmente no século XXI, em que algumas coisas têm se perdido no meio desse curto tempo em que nós estamos vivendo essa mudança tão drástica. E uma delas é a identidade. A gente já não tem tanta convicção de quem nós somos. Então, tudo se tornou subjetivo. Eu não posso mais expressar uma opinião padrão daquilo que eu creio que seja, daquilo que eu entendo que seja verdade, porque hoje a verdade tem sido subjetiva, então cada um possui uma verdade. Então a sociedade diz algumas coisas acerca de alguns, e esses alguns precisam aceitar essa verdade que está sendo imposta. Só que eu admiro o linguajar bíblico, e em específico aqui no texto que nós lemos aqui de Paulo, em que ele sempre se apresenta dizendo quem ele é. Não por soberba, por arrogância, não por prepotência, mas simplesmente por convicção de quem ele era. O que tem sido um problema para nós hoje. Que em admitir quem de fato nós somos. Nós vivemos em tempos muito modernos em que as coisas nos levam a ter mudanças drásticas muito rápido. Por exemplo, a cada dia foi levantada uma pesquisa na China que cada dia é lançado um smartphone novo. Então, todos os dias tem uma tecnologia nova, tem algo inovador acontecendo. Se nós acompanharmos as mudanças acerca da tecnologia dos últimos 10 anos, foi uma mudança brusca. Hoje a gente consegue ter literalmente um computador na palma da nossa mão. E com isso a gente não consegue se definir ou nos definirmos com a nossa própria identidade. Por quê? Porque nós compramos algo hoje, amanhã a propaganda diz que nós precisamos de algo novo. Nós precisamos ter algo mais moderno. Nós precisamos nos enquadrar nesse novo padrão. E a gente esquece do nosso padrão que foi constituído em nós. Como a própria palavra diz, não removam os marcos antigos, ou seja, não removam os limites. A gente precisa ter um padrão. E eu admiro Paulo por conta disso. Porque ele não tinha vergonha de expor quem ele era. Não por arrogância, não por prepotência, mas ele tinha convicção de quem ele era. Na Bíblia a gente acha diversas pessoas assim. O exemplo claro sobre isso foi o próprio José, quando ele foi levado para o Egito, quando ele passou por todas as dificuldades que ele passou lá, ele não abandonou a sua identidade. A gente tem o exemplo de Daniel, que independente das ameaças que foram impostas à vida dele, não abandonou quem ele era. A gente tem o exemplo também dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que não abandonaram, não abdicaram a sua identidade, mesmo estando com risco de morte. A gente tem o exemplo de Neemias, que mesmo não tendo nascido em Jerusalém, quando ele soube do que tinha acontecido em Jerusalém, ele mudou o seu semblante, ele fez de tudo para poder cooperar, de modo que ele foi um dos maiores administradores do Antigo Testamento,
no que diz respeito à construção, à locomoção de gente, a comando, à liderança. Então a gente tem pessoas que não se deixaram corromper pelo meio em que vivia, porque eles tinham identidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele, sendo Deus, tomou forma de homem, veio a esse mundo, viveu como um de nós, mas não perdeu a sua identidade. De modo que ele diz em João capítulo 6 que ele era o pão descido do céu, ou seja, ele veio do alto, ele tem identidade. Então a gente precisa entender isso, que independente do que esteja acontecendo à nossa volta, nós precisamos manter uma identidade, sem ter vergonha de apresentar quem de fato nós somos em Cristo Jesus, sem ter vergonha de expressar a nossa fé, sem ter vergonha de andarmos da maneira que a palavra de Deus nos direciona a andar, a conversarmos, a falarmos, e etc, etc, etc. O crucial aqui é não perder a identidade. Eu acho bonito que ele, além de mostrar quem ele foi constituído ser, ele mostra quem o constituiu. Que ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, não foi qualquer um que o constituiu como apóstolo. Não foi qualquer um que o fez ser quem ele era. Então a gente precisa entender, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Porque ele te deu um nome, ele te deu uma nova vida e nada pode arrancar isso de você. Então tenha essa convicção no seu coração. Quando alguém perguntar quem você é, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Cristo Jesus, eu sou um cristão, eu não abro mão disso. Não abra mão dos seus valores, não abra mão daquilo que Deus colocou dentro de você, porque é muito valioso. O próprio apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, que nós temos tesouros preciosos dentro de nós que somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.